Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá aos amigos da Gazeta do Povo. Fred, temos uma operação dos Estados Unidos, autorizada, claro, pelo presidente Donald Trump, para combater o narcotráfico e o terrorismo transnacional na América Latina. O que isso quer dizer na prática, Fred? Pois é, Rossana, há algum tempo a gente está falando dessa incursão militar dos Estados Unidos no mar do Caribe Sul, primeiro com deslocamento de embarcações de guerra, 8 embarcações, um submarino nuclear, e na última semana a chegada no mar do Caribe Sul do maior porta-aviões do mundo, o porta-aviões USS Ford, que comporta até 90 aeronaves. E agora a formalização dessa operação militar pelo governo americano, num anúncio que foi feito pelo secretário de guerra Peter Hegseth. Ele disse basicamente o seguinte: o presidente Trump ordenou a ação e o Departamento de Guerra está cumprindo. Hoje estou anunciando a operação Lança do Sul, liderada pela Força Tarefa Conjunta, junto com o Comando Sul do Exército Americano. Esta missão defende nossa pátria, remove narcoterroristas do nosso hemisfério e protege nossa pátria das drogas que estão matando nosso povo. O hemisfério ocidental é a vizinhança da América e nós o protegeremos. Então, a partir desse momento, formalmente, os Estados Unidos iniciarão essas operações que já vinham sendo realizadas. Havia uma questão jurídica em torno do lançamento dessa operação, que é justamente toda a discussão envolvendo a classificação das organizações de narcotráfico como organizações terroristas, que a partir dessa classificação elas passam a ser consideradas como combatentes inimigos, agentes não estatais inimigos, tal qual foi feito pelos Estados Unidos no início dos anos 2000, quando o governo americano, após o atentado às Torres Gêmeas, empreendeu aquela guerra ao terror. Naquele momento também houve, por parte dos Estados Unidos, uma reclassificação dessas organizações terroristas, no caso a Al-Qaeda, no que deu sequência inclusive à guerra no Iraque. Houve ali uma reclassificação para considerar que, classicamente no campo militar, o que se considera guerra convencional são a guerra entre dois países por meio das suas forças militares convencionais. E a guerra irregular, quando você tem uma força estatal se deparando contra forças não estatais, forças irregulares, e daí a necessidade de juridicamente fazer essa classificação então das narco-organizações como organizações terroristas para que o governo americano possa se valer e se utilizar das forças militares. Há também uma questão envolvendo essa discussão do ponto de vista jurídico nos Estados Unidos, que qualquer operação militar que envolva ali mais do que 60 dias de medidas que exijam essa mobilização do aparato militar americano por mais de 60 dias dependem de uma autorização do Congresso americano. Nesse caso, inclusive, tivemos uma votação no Senado, em que o Senado acabou autorizando com que o governo americano empreendesse essas iniciativas militares no Mar do Caribe Sul, independente dessa autorização. E a partir de agora, então, temos por parte do governo americano essa mobilização total por meio dessa operação Lança do Sul das forças militares na região. Já temos aproximadamente 12 mil homens, especialmente da Marinha e das Forças Especiais Americanas, nesse mar do Caribe Sul, justamente com o objetivo, então, de atacar essas organizações terroristas envolvidas com tráfico de drogas. Já tivemos 20 ataques realizados pelo governo americano na região, aproximadamente 20 embarcações que foram aí abatidas e 80 narcoterroristas eliminados pelo governo americano e 100 sobreviventes desses ataques. Inclusive, ontem, o próprio senador Lindsey Graham, que é um senador do estado da Carolina do Sul, muito ligado ao complexo industrial militar americano, ele que foi militar de formação e é um dos senadores mais antigos hoje em atuação no Senado americano, ele ontem deu uma declaração manifestando apoio a essa iniciativa do governo Trump. Ele disse o seguinte: para aqueles que estão se perguntando o que está acontecendo na Venezuela, vocês precisam entender que o presidente Trump está absolutamente sério ao querer acabar com o narco-estado terrorista da Venezuela, que continua envenenando os americanos com drogas ilegais. O presidente Trump também acredita que Maduro é um líder ilegítimo e que seus dias estão contados. Concordo totalmente com a avaliação do presidente Trump sobre a situação na Venezuela. Não considero Maduro um líder legítimo, mas sim um traficante de drogas que já foi indiciado em tribunais dos Estados Unidos. Bush pai derrubou o líder panamenho Noriega em circunstâncias semelhantes.
Existe um califado de drogas no nosso quintal que inclui Venezuela, Colômbia e Cuba. Estou muito feliz que o presidente Trump esteja decidido a acabar com esse reino de terror. Quanto mais cedo Maduro cair, melhor será para o povo da Venezuela e para os Estados Unidos. E a esse aumento da escalada militar pelo governo americano, e aqui quando tratamos da atuação dos Estados Unidos na área internacional, elas são conhecidas as ferramentas de que os Estados Unidos se valem, pelo acrônimo DIME, que são ferramentas diplomáticas de inteligência, militares e econômicas. E a gente vê uma escalada, então, dessas opções adotadas pelo governo americano, desde o início com a chegada do Trump ao poder em janeiro desse ano. Nós tivemos primeiro uma tentativa de estabelecimento de um canal de diálogo por meio da designação de um encarregado especial, Richard Greening, para travar ali o diálogo com Nicolás Maduro. E, no entanto, essas tratativas acabaram frustradas, inclusive foram intermediadas no momento pelo próprio governo do Catar. Então, e agora você vê com essa ausência de diálogo e a escalada militar que objetiva, segundo a maior parte dos especialistas de geopolítica hoje, a retirada do Maduro do poder. E essa escalada tem aumentado a pressão, tanto assim que o próprio ditador venezuelano ontem deu uma entrevista para a CNN Internacional. Ele saiu às ruas de Caracas e, questionado sobre essa questão, ele falou o seguinte: olha, que se unam os países pela paz das Américas. Chega de guerras sem fim, chega de guerras injustas, chega de Líbia, chega de Afeganistão. E aí, perguntado se ele tinha uma mensagem direta ao presidente Trump, ele falou que sim, que ele quer a paz. E justamente você vê esse aumento da pressão sobre o Maduro, que inclusive essa semana também aprovou uma lei pela Assembleia Venezuelana, que é uma lei que objetiva fazer uma mobilização total das forças militares venezuelanas na hipótese de uma eventual incursão militar dos Estados Unidos dentro do território venezuelano, porque até agora essas operações ficaram limitadas ali à zona do mar internacional próximo à costa venezuelana. E essa utilização e mobilização das forças militares envolve inclusive táticas de guerrilha. Interessante dizer inclusive que fontes confidenciais dentro do exército venezuelano disseram que hoje, diante, obviamente, da situação de miséria da Venezuela, o exército não teria recursos para combater os Estados Unidos. Em 2 horas o conflito estaria encerrado, segundo palavras de altas fontes ali de militares venezuelanos. Interessante dizer também que o próprio discurso hoje do Maduro de apelar a um discurso de paz contrasta com a iniciativa e com a postura dele ao longo do tempo. Eu lembro aqui de um episódio específico envolvendo a Guiana, que é o país que faz fronteira com a Venezuela. A Guiana, que em 2015 descobriu novas reservas de petróleo offshore ali na costa do mar da Guiana, aproximadamente 11 bilhões de barris de petróleo. E foi dada autorização para a empresa ExxonMobil explorar essas reservas de petróleo pela Guiana. E desde que foi constatada essa descoberta, o Nicolás Maduro começou a acirrar um discurso para anexar a região de Essequibo, que é a região que é aproximadamente 70% do território da Guiana, que é justamente a região onde se encontram essas reservas de petróleo, onde vivem aproximadamente 150 mil pessoas. E o Nicolás Maduro veio numa escalada de tentativa, inclusive ameaçando invadir militarmente a Guiana. Fez um referendo em 2023 em que a população venezuelana, por meio de 97% dos venezuelanos, se manifestou pela anexação dessa província da Guiana. Ele aprovou inclusive uma lei criando a província de Essequibo venezuelano. No entanto, apesar dessas declarações, de toda essa mobilização interna envolvendo essa região da Guiana, ele acabou não optando por fazer uma incursão militar, até porque o próprio Estados Unidos havia ameaçado eventualmente que, se eles invadissem a Guiana, as forças militares americanas sairiam em socorro da Guiana contra a Venezuela. Então você vê que o Nicolás Maduro, que durante outros momentos se valeu de uma retórica beligerante contra os países da região, no caso, inclusive, esse da Guiana, agora ele apelando ao discurso da paz, considerando justamente esse aumento da pressão do governo americano contra a Venezuela, inclusive ele apelando à ajuda da Rússia. Sabendo que a Rússia hoje se encontra num momento delicado na questão do fronte da guerra contra a Ucrânia, tanto assim que os aliados históricos da Rússia que necessitaram de amparo nesse período, foi o caso da Síria, com o ditador Bashar al-Assad, e o próprio Irã, quando, diante dos ataques de Israel e dos Estados Unidos, a Rússia acabou por não socorrer esses dois aliados históricos e
aqui uma expectativa de que também, numa eventual incursão militar dos Estados Unidos na Venezuela, que a Rússia acabe por não fazer nada, até porque, envolvendo a distância entre os dois países, o caso da Síria e do Irã estão muito mais próximos do território russo, e o governo russo optou por não intervir de qualquer maneira nesses conflitos. Interessante dizer também que o próprio presidente da Colômbia tem acirrado também sua retórica, ele que foi sancionado pelo governo americano com o cancelamento dos seus vistos e inserção do seu nome na lista da OFAC, congelamento dos seus ativos, assim como o seu ministro do Interior, Armando Benedetti. Ele falou que encerraria qualquer tipo de colaboração entre os serviços de inteligência colombiano e os serviços de inteligência americano. Ele falou isso na terça-feira. Todos os níveis de inteligência das forças públicas receberam ordens para suspender todas as comunicações e demais interações com as agências de segurança dos Estados Unidos. Essa medida permanecerá em vigor enquanto os ataques com mísseis contra embarcações no Caribe continuarem. A luta contra as drogas deve ser subordinada aos direitos humanos do povo caribenho. Interessante dizer que logo depois dessa declaração do Gustavo Petro, 2 dias após, na quinta-feira, o seu ministro da Defesa e o seu ministro do Interior, Pedro Sanches e Armando Benedetti, desmentiram o presidente colombiano. Eles falaram o seguinte: o presidente Gustavo Petro deu instruções claras para manter, como tem sido feito, um fluxo contínuo de informações com as agências internacionais para combater o tráfico de drogas, garantindo sempre o respeito aos direitos humanos e a estrita observância dos acordos de entendimento e tratados internacionais. E aí o seu ministro do Interior disse o seguinte: o presidente Gustavo Petro jamais afirmou que as agências americanas de controle, FBI, DEA, HSI, deixariam de atuar na Colômbia em conjunto com nossas agências de inteligência. Continuaremos trabalhando com os Estados Unidos, como este governo tem feito no combate ao narcotráfico e ao crime. E até o próprio Marco Rubio, nessa semana, se manifestou também porque a União Europeia criticou essas ações militares americanas no Mar do Caribe Sul, no que o Marco Rubio respondeu o seguinte: o que certamente não lhe compete é determinar como os Estados Unidos defendem sua segurança nacional. Os Estados Unidos estão sob ataque de terroristas do crime organizado em nosso hemisfério e o presidente está respondendo em defesa do nosso país. Então, você vê que essa escalada e o fim do Maduro está aí muito próximo, considerando esse lançamento dessa operação militar Lança do Sul, que, para além de todo esse deslocamento de tropas militares para o Mar do Caribe Sul, os Estados Unidos essa semana também realizou um treinamento militar no Panamá. Há mais de 20 anos que não realizava um treinamento militar no Panamá, e também já havia realizado há 2 semanas treinamentos militares em Trinidad e Tobago, que fica ali a 12 quilômetros da costa da Venezuela. Então, o cerco se fechando contra o Maduro, e agora só uma expectativa, inclusive com uma reunião que foi realizada nessa semana entre o secretário de guerra, Peter Hegseth, e o presidente americano, Donald Trump, em que o secretário teria apresentado para o presidente americano as várias opções de atuação militar na Venezuela, identificando possíveis alvos de instalações militares que possam ser atacadas pelos americanos e, por fim, inclusive esse objetivo de eventual captura do Maduro, para que ele seja eventualmente capturado e transferido para os Estados Unidos, assim como o próprio senador americano Lindsey Graham falou, ele seja processado nos Estados Unidos, como foi feito com o ditador panamenho Manuel Noriega em 1989, Rosana. E claro que a gente não tem como não pensar também, né, Fred, na situação brasileira, porque aquela mega operação no Rio de Janeiro também chamou muito a atenção das autoridades norte-americanas. E se o cerco está se fechando contra o narcotráfico, que seja na Venezuela ou na América Latina, isso também quer dizer que no Brasil a situação é complicada. Sim, você vê uma escalada da tensão, inclusive agora nesse PL antifacção, que a gente inclusive discutiu aqui no 15 minutos, o cerne do projeto é a classificação dessas organizações como organizações terroristas, mas o próprio relator acabou recuando nesse ponto na redação do texto em decorrência da pressão do governo federal. E reportagens indicam também que os próprios militares brasileiros seriam contra essa classificação das organizações como organizações terroristas, dizendo que representariam de alguma maneira uma ameaça à soberania do Brasil. Então, você vê esse aumento da pressão e justamente em consideração que o efeito mais prático dessa classificação é que, a partir do momento que essas organizações são classificadas como terroristas, você tem acesso aos serviços de inteligência internacional que compartilham informações sobre a atuação desses agentes no mundo inteiro, o que facilita, inclusive, o bloqueio de recursos financeiros. Eu acho que, por isso, a pressão maior para que o governo brasileiro venha a fazer essa classificação. É isso, então. A edição de hoje do 15 Minutos fica por aqui. A gente espera vocês, claro, na próxima edição. Tchau, tchau.
eu sou a Rossana Bittencourt, da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!